Marcos 16:16 é um texto que fala dos momentos finais de Jesus Cristo no seu ministério terreno com seus discípulos. E Jesus Cristo dá as ordens para eles, para que eles preguem o evangelho, e vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. E o 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo salva, o batismo faz parte do processo da salvação. O primeiro que recebeu de Jesus a promessa de vida eterna, de salvação, não foi batizado nas águas. O homem criminoso, malfeitor, provavelmente o estuprador, que tinha cometido crimes horríveis, ele está ao lado de Jesus Cristo na cruz. Ele recrimina o outro que criticava. Eram dois malfeitores, Jesus no meio, cumprindo a profecia que dizia que ele seria colocado entre malfeitores. E aquele que está do lado critica o outro que começou a criticar Jesus, a falar: se tu és o Messias, desce daí e leva nós também. Duvidando, zombando. E aí qual é a resposta? Aquele outro, Jesus Cristo não fala nada, volta, se recrimina e diz: nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. Ele teve consciência de que era pecador. E aí ele se volta para Jesus. E diz também: esse nenhum mal fez. Ele reconheceu que Jesus Cristo era santo, o justo, que morria de forma injusta. E ele se volta ainda para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pede salvação a Jesus. Humildemente ele pede salvação a Jesus. E o que Jesus diz? Imediatamente Jesus fala: hoje mesmo, em verdade, com toda a verdade. É uma ênfase. Quando está isso no grego, em verdade, é porque é enfático. Isso é mesmo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem alguém aí que quer pôr uma vírgulazinha? Hoje, em verdade, te digo hoje, que não é verdade, porque no grego original não tinha vírgula, não tinha pontuação. Mas a lógica diz que Jesus está declarando que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Mas Jesus Cristo não ficou morto, corpo sim, mas espírito vivo. Porque quando se morre, há uma separação entre corpo e espírito. Isso já era declarado lá em Eclesiastes. Eclesiastes 12:7 diz: quando se morre, o corpo volta à terra como era, o espírito volta a Deus que o deu. E Jesus Cristo em espírito conduzia em espírito aquele homem. Ele foi salvo. Ele foi batizado? Não. Mas ele creu de todo o coração. Mas eu digo que ele teve o primeiro que experimenta um batismo que salva. Qual batismo salva? E é sobre isso que nós estaremos vendo hoje. Eu quero conversar com os irmãos pensando no batismo nas águas. E o batismo nas águas nada mais é do que a declaração de um batismo real que já aconteceu. Nós vamos ver. 7 vezes aparece na Bíblia a palavra batismo no Espírito Santo. 7 vezes essa expressão aparece, essa palavra aparece. A primeira delas, Mateus 3:11. Vamos ler? Todos vamos ler. Lá em casa também leia com a gente. Vamos ler? Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. No original grego, não é com, é en. Eta, ni. É duas letrinhas que significa em mesmo. Em. Em é dentro. Dentro. Batismo no. Batismo na água. Batismo no Espírito. Depois, batismo no fogo. Quem é que está falando aqui? João Batista. Primeira vez. Agora vamos ver. A segunda vez, Marcos 1, 7 e 8. É a segunda vez que vai aparecer a palavra batismo no Espírito Santo no Novo Testamento, na Bíblia. Vamos dizer? E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Quem fala aí? João Batista. João Batista. Ele está dizendo isso. Agora o que ele completa? Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. É a mesma coisa? É que Marcos está repetindo o que Mateus disse.
é o segundo evangelista que fala sobre isso, está falando a mesma coisa. Ele está narrando. Os evangelhos, em alguns momentos, eles contam a mesma história. Em outros momentos, eles dão enfoques diferentes. Mas muitas vezes eles repetem. Quando é muito forte, quando há uma necessidade e de forma clara essa doutrina tem que ficar, então é repetido nos 4 evangelhos. E aqui é um dos acontecimentos que são repetidos nos 4 evangelhos. Aí depois a gente vai para Lucas. Lucas, capítulo 1, capítulo 3, versos 15 e 17. Vamos ler? Estando o povo, estando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entenda-se, no Espírito Santo e no fogo. Agora, vamos, então, até aqui, nós vemos 3 evangelistas afirmando isso: Mateus, Marcos, Lucas. João, às vezes, não conta algumas coisas que os outros evangelistas falam, mas aqui João repete a mesma coisa. O evangelista João fala de João Batista, 2 personagens diferentes: João o evangelista, João o Batista que batizou Jesus. E vamos então ver em João 1, 32 a 33. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, as 4 primeiras vezes que aparece batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, conforme está na tradução, são 4, na verdade, que apresentam uma única vez. Porque quem fala as 4 vezes é João Batista. Então, 4 vezes aparece a expressão batismo no Espírito Santo, que na verdade, referência à declaração de João Batista, que é enfatizada nos 4, falando que Jesus Cristo começava uma nova época, uma nova era, que seria depois reconhecido como a nova aliança, que nós chamamos de o Novo Testamento. E isso vinha com o batismo no Espírito Santo, mas João prenunciava isso, batizando na água, o que era um costume judaico. Batismo não foi uma novidade introduzida por João Batista, e nem por Jesus. Era algo que os judeus faziam e até hoje fazem. São as mikvahs, no mikvé, que são batistérios ou tanques que os judeus usam em alguma sinagoga lá no Bom Retiro, e também, se você quiser fazer uma pesquisa, você vai encontrar sinagoga ortodoxa, porque judeus têm judeu ortodoxo, tem judeu reformado, eles têm denominações como nós temos, como existem em todos os grupos. E você vai encontrar lá alguns que têm piscinas, outros que têm pequenos tanques, mas onde eles fazem o mikvah, que é o batismo. Eles mergulham. Só que não é no sentido que nós fazemos, de mostrar uma realidade interior através de uma realidade exterior. Nem o que João Batista fazia, que era preparar para a entrega nova. Eles, por exemplo, as mulheres, depois do ciclo menstrual, elas se batizam nessas mikvahs. Uma mulher judia, se ela é da linha ortodoxa, para poder voltar a participar das reuniões na sinagoga e para fazer as rezas do Shabat, inclusive, ela tem que ser mergulhada. Alguns mergulham 12 vezes, uma vez por cada tribo. Fica uma mulher do lado de fora e ela vai recitando todas as tribos. Quando alguém quer se tornar judeu, se for homem, ele vai ter que ser circuncidado e ele também vai submeter a esse batismo. Isso os judeus estranhavam que João Batista e que Jesus depois falasse, João Batista batizasse quem já era judeu. Os fariseus achavam estranho aquilo, os que vinham do templo, ligados ao sacerdócio. Mas o que é isso?
E eles então, e era dito que eles tinham que começar todo mundo igual. Porque, na verdade, não era por ser judeu que ele já tinha a salvação, mas era Cristo quem daria. Agora, ele aponta que Cristo faria algo maior, que seria esse batismo também no Espírito Santo. 4 vezes, as 4 vezes ditas, na verdade, uma vez que João Batista diz, os 4 evangelistas repetem. Depois, Atos 1:5, aparece a 5ª vez. Atos 1:5. Jesus está falando para os discípulos permanecerem em Jerusalém, e aí ele se refere ao que já tinha acontecido. Vamos ler juntos? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus Cristo estava para ascender aos céus e ele faz esta promessa aos discípulos, prenunciando o que aconteceria com eles. Então, é a 5ª vez. Depois nós vamos ver uma 6ª vez. Acontece, só que quando acontece, aquele que muita gente diz, o Pentecostes, a Bíblia não diz que ali foi batismo no Espírito Santo. A palavra não aparece. Vai aparecer mais tarde. Em Atos, capítulo 11, versículo 15 a 17. Pedro está tendo que se justificar perante a igreja em Jerusalém, porque ele havia, na cidade de Cesareia, batizado um romano, que não era circuncidado. Era um romano que até apreciava e talvez reunisse nas sinagogas, mas não era considerado judeu. Mas Pedro justifica dizendo o que aconteceu com aquele homem. E agora, então, ele vai explicar, o capítulo 10 narra o que aconteceu, no 11, Pedro está aqui se justificando. Vamos ler. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então aqui várias coisas acontecem e todas essas coisas são sinônimos, que daqui a pouco a gente vai ver, indicando o quê? Que estava acontecendo com eles, o que Jesus Cristo tinha dito, que era o que João Batista tinha dito, que seriam batizados no Espírito Santo. E indica que isso aconteceu com Cornélio. Agora vamos ver também, e aí aqui é a 6ª vez. A 7ª vez, 1 Coríntios 12, 12 e 13. Vamos ler? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então aqui está um texto que diz que todos nós somos batizados em um Espírito. É a 7ª vez e depois não aparece mais a expressão batismo no Espírito Santo. Para nós não há confusão, mas às vezes alguns cristãos e nas igrejas chamadas históricas, alguns dizem da linha reformada, nós não falamos para ninguém, depois da conversão, buscar uma segunda experiência. Mas, às vezes, os irmãos e irmãs encontram-se com alguns irmãos, e talvez alguns vieram de igrejas que falam isso, e que ensinam isso, que o crente não basta apenas ser salvo por Jesus Cristo, não basta apenas ter se convertido a Cristo, ele tem que ter o batismo no Espírito Santo, que é o poder do Espírito Santo. E alguns dizem que é o batismo no fogo, ou com fogo. Já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Quem ouviu isso? Levanta a mão. Tá bom, muita gente. Isso acontece. Se você não ouviu, você ainda vai ouvir. Porque pessoas que há é que dizem que você tem que ter essa experiência. E que se você não tiver essa experiência, você é um crente single. Para você ser um crente plus,
Você tem que ter isso. Mas a Bíblia ensina isso. Aqui nós estamos dizendo, puxa, mas a Bíblia fala tanto. Sim, mas os irmãos viram. Das 7, 4 vezes, na verdade, foi dita uma vez. João Batista, os 4 evangelistas repetiram. Sendo que dos 4, 2 deles falam de um outro batismo ainda, que é batismo com fogo ou no fogo. E depois você vê Jesus Cristo referindo-se ao que João Batista tinha anunciado. E depois você vê Pedro referindo-se ao que Jesus tinha falado, que era a referência do que João Batista tinha anunciado. E por fim você vê o apóstolo Paulo falando a uma igreja, a igreja corintiana. E está dizendo que todos os corintianos eram batizados no Espírito Santo. Todos os crentes. Quem eram esses corintianos? Você vai no capítulo 3 e vai dizer que eles eram o quê? Carnais. Criancinhas em Cristo. Mas eram batizados no Espírito Santo. Então, esse batismo do Espírito Santo não é sinal de espiritualidade, em primeiro lugar. Não torna ninguém mais plus. E quando acontece então, pastor, mas ali vai aparecer línguas. Vai aparecer nessas 7 vezes que nós vimos, só na hora que Pedro fala da experiência de Cornélio. Nas outras vezes não aparece. É interessante, porque mesmo em Atos capítulo 2, que descreve o que depois é chamado, que diz que é isso, é chamado de, naquele momento, em Atos 2, é chamado de enchimento do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Não fala do batismo, fala dos cheios do Espírito Santo. E aí eles falam línguas. Que línguas? Eles falam 16 línguas, idiomas. 16 etnias são mencionadas. Por quê? Porque todo mundo era judeu. Mas o judeu só usava o hebraico na hora das rezas e na hora das reuniões da sinagoga, como até hoje. Todo judeu usa o hebraico, como antigamente o católico usava o latim na missa. Só que eles não entendem nada. E eles ficaram admirados que aqueles homens estavam orando e eles ouviam, entendiam na sua própria língua. Porque o judeu brasileiro, ele fala português. Só se ele morou fora que ele vai aprender o hebraico. Hoje em dia fala-se hebraico em Israel. Porque Israel restaurou. Na verdade, Israel ressuscitou, porque o hebraico era chamado de língua morta. Ela só era escrita, ela não era falada. E quando surgiu, renascido o Estado, ou recriado, ou criado, o Estado moderno de Israel, em 1948, eles adotaram o hebraico como a língua oficial. Também o inglês, mas o Yiddish é um dialeto que eles usam bastante, os judeus da Europa Oriental usavam esse dialeto, usam ainda Yiddish. Mas, na verdade, o hebraico agora é oficial, mas é lá. E os judeus dos outros países, que são judeus, que frequentam reuniões e que estão no judaísmo, eles não falam hebraico, então não entendem, eles rezam aquelas rezas sem entender. Agora, naquele dia, eles ficam impressionados porque agora eles ouvem falar na sua própria língua. E é uma coisa interessante, uma pessoa que ora, ele pode orar, ele pode estar fora do país, mas se ele ainda tem a língua dele materna na cabeça, ele vai se sentir bem orando na língua materna. É um momento de intimidade. E eles então, ouvindo orações na própria língua, eles ficam extasiados. Era um sinal de que agora o Espírito Santo era dado para todos os povos, para todas as nações, para todas as etnias. Esse é o sentido daquele falar em línguas. Quando acontece na casa de Cornélio, olha só, Cornélio era centurião romano. Ele tinha o exército romano. Sabe quem lutava no exército romano? Alemão, árabe, persa. O exército, ou as legiões romanas eram verdadeiras legiões estrangeiras. Aliás, os estrangeiros é que faziam parte da maioria da infantaria. Por quê? Era uma maneira deles terem a cidadania romana, servindo o exército. E servir o exército de Roma não era fácil. A maioria morria em batalha. Então, aqueles homens não entendiam o latim, aliás, entendiam o latim só para aprender ali as ordens, mas falavam entre si, muito menos o hebraico. Então, era uma comunidade de estrangeiros. E, de repente, eles começam a falar e orar após o batismo, quando recebem, é dito ali, receber o Espírito Santo, eles oram em línguas diferentes. E
Paulo ouve aquilo, Pedro ouve aquilo. Teve que ser o mesmo sinal do dia do Pentecostes, teve que ser o mesmo sinal. Teve que ser a mesma coisa, eles tiveram que falar línguas estrangeiras, que eram por alguém entendidas. Senão, não teria validade. Porque isso foi necessário para que a igreja de Jerusalém aceitasse. Gente, nós não temos ideia. O judeu, se você conhecer algum judeu, eu tenho falado com o irmão Fábio, que é da nossa igreja, que está lá em Jerusalém, está em Tel Aviv. E ele falou como é complicado. E o judeu, mesmo não sendo tão praticante, mas ele acha que ele, por ser judeu, ele é diferenciado. Ele é eleito. E ele acha que, ele mesmo diz que lá, ele trabalha numa empresa, uma multinacional, mas o chefe dele é judeu. E o chefe já deu a entender que para ele ir bem lá em Tel Aviv, ele vai ter que se circuncidar. Ele vai ter que se tornar judeu também. Eles tinham isso. Eles não conseguiam entender isso. Como é que alguém vai ser cristão se não cumpriu a circuncisão? Por isso que você vai encontrar tanto no Novo Testamento essa discussão. Porque a cabeça deles era pequenininha. E agora eles têm que ter um sinal. Olha só, eles tiveram a mesma experiência que nós tivemos. É claro que eu não podia negar. Não podia negar a água, o batismo, ingressar na comunidade cristã. E aí que depois Deus vai levantar o apóstolo Paulo, que tinha sido judeu dos judeus, muito mais que todos os outros, para revelar o apóstolo Paulo e ele entender que a circuncisão é a circuncisão do coração. E não mais a circuncisão da carne. Que só os homens podiam fazer, mulheres não. E aí, nesta hora, é que Deus está querendo mostrar. Mas é interessante, por exemplo, esta experiência que aconteceu com lá que Cornélio descreve, é bem interessante. Em Atos 2, 1 a 11, nós não vamos ler, mas vamos ler Atos 10, 44 e 46. Eu tinha colocado Atos 2, 1 a 11, mas eu já descrevi, é um texto muito longo. Você pode pegar em casa, que é o texto que fala do dia do Pentecostes. E Pentecoste não tem nada mais, é uma festa de 50 dias após a Páscoa. Foi mencionado esse dia na Bíblia, e nada tem a ver você ter o Pentecostes. Não tem mais Pentecostes, só teve aquele. Tem, até hoje os judeus celebram o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Tem igreja que está celebrando também, está no calendário litúrgico católico, domingo do Pentecostes. Mas nem se podia saber se era domingo, podia acontecer em qualquer dia. 50 dias após a Páscoa, era uma festa da colheita, e que uma das 3 festas que os judeus receberam através de Moisés, Deus deu através de Moisés. A festa das cabanas, a festa dos 50 dias após, ou festa da colheita, e o Pessah, ou a festa que vinha depois da semana dos pães ázimos, que é a Páscoa. Depois eles criam a festa do Purim, mais tarde, Esther narra isso, e depois vem a festa das luzes, que é ligado até hoje, é em dezembro, que também que é a celebração, a festa do Purim, a celebração do livramento que Deus deu através da rainha Esther para o povo lá quando eles estavam lá na Média, na Pérsia, e depois eles vão ter o grande livramento pelos Macabeus, pela família dos Macabeus, já no ano 160, o livramento de uma opressão dos sírios, gregos sírios. E aí eles têm essa última festa, que foi incorporada. Então, são 5 festas dos judeus. Mas naquele período eram importantes as 3 festas. As festas que tinham mais gente em Jerusalém. A festa do Sukkot dos tabernáculos, mas a Páscoa e o Pentecostes eram próximos. Jesus Cristo é crucificado na Páscoa, e a melhor maneira de se publicar alguma coisa, o grande veículo de propaganda da época eram os peregrinos, os viajantes. Eles iam para Jerusalém e voltavam para suas terras levando as notícias. Eles levaram a notícia daquele homem que morreu e ressuscitou, e aquilo começa a se espalhar. E aí depois vem outro grupo que ia para outra festa. Não dava para ir, era difícil quem poderia ir em todas. Aí o outro grupo vai, olha, aconteceu uma coisa, aquele pessoal, sabe aquele pessoal que diz que viu Jesus ressuscitado, agora eles receberam uma coisa que diz que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é o Ruá divino, Ruá, Espírito em hebraico. E ele agora está com eles lá e eles estão fazendo, e nós vimos eles falando em línguas, homens que não estudaram, orando nas nossas línguas, e depois diz que estão acontecendo milagres.
Então, por isso que Deus usa. Deus é o homem do marketing, né? O homem é o senhor do marketing. Ele é o senhor de todas as coisas. Então ele usou essas datas especiais para impactar o povo, para impactar o mundo. Então, alguém, o Pentecoste, eu tenho que ter a experiência pentecostal. Então você tem que voltar lá, você tem que entrar numa máquina do tempo e voltar lá para o ano 33, 34 talvez. No início, alguns acham que é um pouquinho antes, porque depende da contagem, aí acho que o camarada que fez a contagem errou. O ano zero não seria o ano zero, seria 4 anos antes. Então, nós estaríamos hoje em 2018, se foi porque Jesus teria nascido 4 anos antes. Os estudiosos dizem isso, tal, historiadores hoje falam isso. Mas não importa, essas coisas não importam, o importante é tudo que aconteceu. Então, não tem nada a ver essa questão de Pentecostes com alguma experiência espiritual. Foi aquela celebração, é um fato histórico. E ali começa, porque ali começa realmente a igreja oficialmente é inaugurada. A igreja é estabelecida lá, Jesus Cristo disse, né? Começa ali com os discípulos falando, a igreja sendo formatada, a congregação que começa, e ela se estabelece. Por quê? Porque a partir da vinda do Espírito Santo, é que Jesus vai habitar nas pessoas. Ele habita em você, ele habita em mim, através do Espírito Santo. Quando você se converteu, ninguém viu um Jesusinho assim, ó, pequenininho, entrando no nariz, não. Mas você recebeu o quê? O Espírito Santo, do seu Espírito. Agora é uma experiência que ninguém viu. Por isso que essa experiência depois tem que ser mostrada, é o que nós teremos hoje à noite. Ela vai ter que ser vivenciada através da imersão agora nas águas. Mas isso que acontece, que é chamado de batismo, por quê? Porque ele está apontando, eu preparo vocês, João Batista estava dizendo, na água, mas vem um que vai realmente trazer o Espírito Santo para vocês, esse vai salvar vocês de verdade. Eu preparo para ele. Batismo no Espírito é a salvação. E a gente vai ver isso. Naquela experiência de Pedro, você vai ver como é isso. Agora, é interessante depois também, 2 vezes é registrado, em Mateus e Lucas, que ele também batizaria no fogo. E eu, uma época, participei de reuniões assim, eu nunca deixei de ser igreja batista, mas eu ia nas reuniões com irmãos consagrados, E eles diziam, o batismo no Espírito é o batismo no fogo. E depois eu aprendi, irmãos, eu não vou ser batizado no fogo. E se você quiser ser batizado no fogo, você não é mais meu irmão. Porque o texto diz que Jesus tem na mão a pá, e com ela limpa a sua eira. O trigo ele vai pôr aonde? No celeiro. E a palha ele vai jogar aonde? No fogo. O fogo é o juízo, o fogo é o inferno. Aqui não é fogo de poder. Houve uma confusão. Quando começa o movimento, que foi um movimento importante, e ainda é, reavivou a igreja em muitas coisas, mas houve, como todos os movimentos, alguns mal entendidos, principalmente uma falsa interpretação. Havia os eruditos alemães que estavam levando a Bíblia para o racionalismo total, se tornaram hereges, teólogos. Aí vieram os irmãozinhos simples que passam a ter uma experiência e começam a fazer algumas confusões. Mas não deixa de ter validade. Eles enfatizam de novo você ser cheio, você buscar uma relação pessoal com Deus, você viver uma vida de santidade, que são coisas importantes, que esse movimento chamado pentecostal acontece e começa num lugar chamado, uma reunião, um grupo que existia numa rua em Los Angeles chamado Azusa, e nessa rua Azusa, numa reunião de uma igreja que era chamada Holiness, Igreja da Santidade, uma igreja composta de afro-americanos, afrodescendentes. Por quê? Porque eles eram separados. Naquela época, infelizmente, havia nos Estados Unidos igreja dos brancos e igreja dos negros. Até hoje, você vai... Agora lá no Brooklyn, se você vai lá naquelas igrejas que tem aquele coralzão, tem igreja que você não entra, porque você é branco. Um mais moreninha entra. Não sei se a Olivia entra. Mas é muito, muito morena. Mas e tem o preconceito ao contrário hoje. Agora tem aquelas igrejas que você paga o ingresso lá e vai assistir o culto, tal, negócio diz que eu quero ver um dia.
Minha vontade é Nova York só para ver isso. Eu quero participar de um cultão daquele. Quero ver se eu arranjo uma tinta lá também. Eu quero entrar na outra, que diz que é mais raiz. Mas, numa igreja dessas, de pessoas bem simples, mas eram pessoas simples mesmo. Era o início da Revolução Industrial Americana. Eles vinham lá do interiorzão. E ele seco e uma irmãzinha. Dizem que eles quase passavam fome. Aquela irmãzinha orando e buscando a Deus. Eles ficavam ali o dia todo. E aí não tinha trabalho para todo mundo. E ela começou, e ela falou, e ela começou a ter uma experiência. E aí o pastor falou, olha, o Pentecostes está acontecendo. Eles vinham do movimento wesleyano, e o Wesley já falava de uma experiência com Deus. O Wesley teve uma coisa assim, o Wesley era muito racionalista, ele precisou de algo assim, mais emocional. E aí pronto. E aí ele falou, é o novo Pentecostes. E aquilo começa a se alastrar nos Estados Unidos, de repente cresce, muita gente chegando nos Estados Unidos, muitos imigrantes, 2 suecos, inclusive, ouvem falar daquilo, e eles vêm para o Brasil, o Daniel Berg e o Gunnar Vingos, irmãozinhos da Assembleia. Estão lembrando, né? Elcio e Jardel lembraram. São os santos apóstolos assembleianos. Mas eles são homens, eles eram batistas. Tanto é que foram para a primeira igreja batista de Belém. E o movimento começou rachando a igreja. Mas foi bênção porque cresceu. O evangelho se espalhou. Realmente a Assembleia de Deus é que levou o evangelho para todos os cantos e não podemos negar isso. Agora, eles mesmos hoje reconhecem muitas coisas e têm repensado, têm estudado mais. E o que aconteceu é esse movimento se espalhou. E esse movimento deu vida à igreja evangélica, que estava morrendo com os teólogos, morrendo no racionalismo. Então dá vida, mas as confusões. E aí começa a dizer dessa segunda vez, hoje já tem outro grupo, que o pentecostalismo já está meio idoso para alguns, agora vem os neopentecostais, aí vem as unções, agora daqui a pouco tem que tomar aí ver o movimento das curas e tal. Aí a gente parte muito para a emoção, mas não podemos deixar de ver. Agora, o batismo com fogo, o que acontecia? Naquela época, fogo era poder. Na Bíblia, nunca fogo foi associado a poder. Fogo foi associado a purificação e juízo. No Velho Testamento, o tempo todo. Agora, na época, as máquinas eram movidas a vapor. E o vapor tinha que ter fogo para esquentar a água na caldeira. E aí produzia a fumaça que entrava, fazia aquela pressão. Por isso que poder na época era fogo, fumaça e barulho. Porque as máquinas eram barulhentas. Então isso se associou muito a essa ideia do fogo como algo poder. Mas o fogo aqui é juízo. O texto, Jesus limpa. Os 2 textos falam que ele está com a... Por quê? Está apontando para Jesus. Quando fala de Jesus batizar no Espírito Santo, está apontando que Jesus salva. Quando aponta que Jesus batizará no fogo, aponta que Jesus virá depois como juiz. Ele estava vindo como Salvador e voltará uma segunda vez aí para ser juiz. Agora é a hora de chegar em Jesus Salvador. Porque se você não chega para Jesus agora como Salvador, você vai ter que encarar Jesus o juiz. Aí ele vai estar com a mão na pá. Hoje ele batiza no Espírito Santo. Hoje você recebe o Espírito Santo. Depois, quem ficar para depois e não aceitar Jesus agora e a sua salvação agora e não receber o Espírito Santo agora, vai enfrentar o juízo e vai para a fogueira. Batismo no fogo, eu não quero. Batismo no Espírito, eu já tenho. Aleluia. E se você é crente em Jesus, você também já recebeu. Vamos ver como. Então lá em Atos, vamos voltar a Atos 10. Fomos no 11, agora no 10. 44 a 46. Quando ocorre Atos 10, 44 a 46. Então, Pedro vai até Cornélio. Ele tinha recebido uma visão. É bem interessante, né? Lembra? Ele está lá em Jope, na casa de Simão o curtidor, lá em cima. Antes do almoço, ele está com fome, mas ele estava jejuando. E aí, no jejum, ele vê uma visão em que aparecem vários animais imundos. Porque o judeu tinha aquela classificação de animais imundos. Porco, peixe de couro, animais imundos. E não podia comer. E aí, a ordem, ele com fome vê aquilo, Senhor, e vem uma ordem, mata e come. Ele fala, não, Senhor, são imundos. E aí, na revelação, ele recebe a ordem, aquilo que eu purifiquei, não declare imundo. Mas aí estava mostrando, alguém já entende que ali Deus está liberando todos os alimentos,
Podemos entender isso mais tarde, não vejo que a exegese melhor é isso, mas o sentido aí é que ele já estava, porque logo depois chegam os emissários de Cornélio. Ele estava querendo dizer que ele tinha purificado e que não se podia considerar o incircunciso que cresce como imundo, porque ele tinha purificado. O incircunciso que cresce, e é o caso de Cornélio, que também tem um sonho estranho, e ele vai até Cesareia, que também é no litoral. Ele estava em Jope, que é litoral, e vai até Cesareia, que é o litoral. Jope hoje é um bairro de Tel Aviv, está no litoral, está lá, o lugarzinho lá que dizem que foi a casa de Simão Curtidor. Aí ele sobe alguns quilômetros, vai uma viagem talvez de meio-dia, a cavalo, chega lá, Cornélio está lá aguardando, Cornélio recebeu, está lá com todo o povo, a sua casa, os seus soldados, e aí ele começa a pregar, e aí o texto vai dizer, vamos ler? Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Preste atenção nisso, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Continua. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, judeus, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Continua. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então isso é o que aconteceu. Isso é o que acontece. E aí você colocou o quê? Qual o texto que você colocou? Atos 10. 10. 44 a 46 você colocou. Agora vamos em Atos 11, 15 a 17 novamente. Então vocês viram que em Atos 10, quais as expressões que são usadas? E que tudo é chamado de batismo no Espírito Santo. O que foi? Derramou o Espírito, caiu o Espírito, dom do Espírito. E tudo isso é o quê? Batismo do Espírito. São sinônimos. O derramar o Espírito, o receber o dom do Espírito. Receber o Espírito, batismo no Espírito, a mesma coisa. Agora é João 11. Vamos lá de novo, que nós, Atos 11, 15 a 17. Aquele texto que já foi passado, novamente. Atos 11, 15 a 17. O que está dizendo ali? Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles novamente, como também sobre nós, no princípio. Me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo, pois se deu a eles o mesmo dom, Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus. Quando é que eles receberam o dom do Espírito Santo? Quando creram no Senhor Jesus. Quando você crê, quando você se converte de fato, nesse momento, você recebe o Espírito Santo. Porque Jesus não entra em você a não ser pelo Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Isso está lá em Romanos 8. Espírito de Cristo, Espírito e Espírito de Deus. Então, é pelo Espírito Santo que a gente recebe. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo, isso é um dom. O que é dom? Dádiva. É o presente. É o presente. Com o Espírito Santo você tem o presente da salvação. Eu não vou falar hoje, porque tem uma outra questão, mas em Efésios 1,13 vai falar que nós somos selados com o Espírito Santo. É outra expressão usada. E o selo, esse selo é o penhor da nossa herança, a garantia da vida eterna. É o dom, é uma dádiva. Então, o Espírito Santo, a salvação é dádiva. E isso é o batismo no Espírito. E aí nós vamos lá de novo para 1 Coríntios 12, 13. 12, 13, principalmente o 13. Todos nós, os crentes, e aí independente de ser espiritual ou não, porque Paulo está falando com os corintianos, que não eram nada espirituais, que eram criancinhas de Cristo, que eram meninos, mas eles também eram crentes. Então eles eram batizados no Espírito Santo. Todo crente. Se você aceitou Jesus Cristo de fato, se você de fato se converteu a Jesus Cristo, você é batizado no Espírito Santo. E não duvide disso. Amém? Amém? Você é crente? Quem é crente vai dizer assim. Coloque a mão no coração humildemente e diga, eu tenho Jesus Cristo. Eu tenho o presente da vida eterna. Eu recebi o Espírito Santo.
Eu fui batizado no Espírito Santo. Aleluia. Você está capacitado com o Espírito Santo. Você não tem desculpa para não viver uma vida santa. Você não tem desculpa para não servir a Deus com poder. Você não tem desculpa para não testemunhar de Jesus, porque você tem o Espírito Santo. Muita gente fica assim, eu ainda não estou, eu não recebi o batismo do Espírito Santo. Eu estou aqui assim. Mas não tem que ter línguas? Não, eles tiveram línguas estrangeiras. Mas, em vários textos, as pessoas se converteram sem falar. No primeiro dia lá, assim que eles também são batizados e não falaram em outras línguas. Os que ouvem os discípulos, logo depois 3.000 são batizados e não diz. Tem um texto lá de pessoas lá em Éfeso, Atos 19, vai falar. Que tinham sido batizadas, mas tinham sido batizados no batismo de João. Nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. Não eram convertidos de fato. Estavam naquela primeira fase, se preparando para o Messias. Então eles são esclarecidos, eles se convertem, eles são batizados na água, recebem o Espírito Santo, e para confirmar, porque eram pessoas de diferentes nacionalidades, novamente eles falam línguas que provavelmente foram línguas estrangeiras. Mas é só isso? Bem, línguas nós não vamos entrar aqui. Dons é outra coisa. Batismo no Espírito Santo é uma dádiva de Jesus Cristo para todo aquele que o recebe. Aleluia! Você é batizado no Espírito Santo, você não tem desculpa para não viver uma vida santa, você não tem desculpa para não falar de Jesus, você não tem desculpa para não usar dons espirituais através da igreja. E é dito que quando você é batizado no Espírito, você é colocado dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, mas essa é a igreja universal. Só que agora nós temos que submeter-nos à segunda parte. Aí ele deixou a ordem de se batizar em água, que é a confirmação. Põe um pouco de água, por favor, João. Falar em água. Então você tinha aqui também. E nesse sentido, é dito que você foi colocado. E agora você confirma isso. Por isso que batizamos em água. E o batismo em água não é a salvação, é apenas a confirmação do que já houve. É a confirmação, é a exteriorização do batismo que salva de verdade, que é o batismo no Espírito. Apesar de haver comentários diferentes de Marcos 16:16, o primeiro texto que eu li. Vamos ler de novo Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É que nem uma outra passagem que diz assim, quando Jesus diz que ele é a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. A primeira vez que eu ouvi esse texto, fiquei confuso. Vai entrar e vai sair? É que as portas, naqueles locais onde as ovelhas eram colocadas, que eram de pedra, eram portas largas, que tinham antes uma espécie de uma fazia uma curvinha para a ovelha poder ser examinada, ia uma a uma. Era o redil, né? O local. O curral nós chamaríamos hoje mais para ovelhas. E aí, ia entrando, e elas tinham que passar por ali, e tinha ovelha que empacava. Não ia para frente nem para trás. Então ela não conseguia chegar no lugar de pastagem. O pastor tinha que, não sei o que fazia lá com ela, mas dava uns tabefes para ela entrar. Mas ela tinha que entrar e tinha que passar por ali, porque eles tinham que examinar, tirar carrapato, carrapicho, passar o óleo, o azeite lá, aí passava, e ela entrava. Então, entra e sai do outro lado. E o batismo aqui é o batismo no Espírito, porque, como a gente diz, batismo em água não é condição para se salvar. Senão, o ladrão na cruz, o primeiro declarado salvo no Novo Testamento, teria que ter descido da cruz. Espera um pouco, interrompe a crucificação. Pega o homem aí, batiza, volta, mata de novo. Não foi assim. Então, claramente, o batismo que se refere aqui é o batismo no Espírito, esse batismo espiritual, que ele já estava sendo antevisto aqui. E é dito isso, quem crer aí fala dos sinais e tal, acompanhando. Esse texto foi escrito depois que tudo aconteceu, Marcos vem depois, mas porque os evangelhos são escritos, primeiro era só a tradição oral, e depois começa a se escrever, porque isso tem que se espalhar pelo mundo inteiro. Mas, aqui está, portanto, mostrando, todo crente é batizado no Espírito.
é salvo? Porque recebeu o Espírito. Depois, tem que confirmar isso nas águas. É necessário. Você está inserido, quando crê em Jesus, você é inserido na igreja, que é a igreja de Jesus, o corpo. Você se torna membro. O seu nome é escrito no livro da vida. É o rol de membros que vale. E do qual Deus nunca apagará. Eu lembro que eu era pequeno e tinha uma canção que eu achava muito bonita. Com pena de ouro escrito está, escrito está, escrito está. Com pena de ouro escrito está, meu nome lá no céu. Lá no céu, meu nome escrito está. Lá no céu, meu nome escrito está. Raquel está olhando para mim, com olhar de misericórdia. Meu dom do canto, né, Raquel? Tem que ficar aqui, até nessa hora, nem desafio. Mas, com pena de ouro, é aí referência a Cristo. E era pena, na época era assim, né? Quando esse canto foi escrito. O Senhor, meu seu nome, e aí não apaga. A salvação é eterna, é dom, é dádiva. E os dons de Deus são irrevogáveis. Por isso a salvação é eterna. Aleluia. Não depende de mim nem de você. Depende, se você creu de todo o coração, e ele sabe, e ele recebeu, porque ele sabe que você é eleito por ele. Foi escolhido, ele sabe. Não é algo, não dá para entender, nem dá para discutir isso. Mas você teve que aceitar, humildemente aceitar. E você tem que obedecer, receber. E aí o Espírito vem, aí ele faz tudo. Mas você já é batizado no Espírito. Então, meu irmão, em primeiro lugar, glorifica a Deus por isso. Em segundo lugar, isso é um grande peso na sua vida. Você não tem desculpa para não crescer espiritualmente. Você não tem desculpa para não servir a Deus adequadamente. Você não tem desculpa para não ofertar, para não contribuir. Você não tem desculpa para não ir. Você não tem desculpa para não evangelizar. Porque você tem o poder dentro de você. É o dínamo, é o poder. Então, isso é bênção e é peso. Batismo no Espírito é bênção. Nenhum momento a Bíblia manda buscar o batismo no Espírito Santo. Manda enchei-vos do Espírito. E aí é outra coisa que a gente vai um dia falar melhor. Ser cheio e sempre cheio e sempre cheio. Porque aqueles discípulos que foram cheios, e Atos 2 descreve, em Atos 4, no primeiro momento de perseguição, eles oram e são cheios novamente. Então o enchimento é uma coisa que é constante. Ser cheio, 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 isso é sempre. Fruto do Espírito é a característica melhor. Fruto de justiça e santidade também, mas é outra questão. Dons espirituais, Pedro diz que temos pelo menos um dom. E pode ser vários, pode ser manifestações, pode ser momentâneo, pode ser que o principal é aquele que vai ser depois servir para você exercer o ministério. Então, você não tem que buscar experiência nenhuma, você tem que trabalhar para Jesus. Você tem que se consagrar, orar cada vez, pedir que Deus o revista de santidade, o encha do Espírito cada dia e vá fazer a vontade de Deus. Amém? Ele o capacitou. Não é algo que vem de você, ele o capacitou. E se você está se sentindo fraco, ora mais. Leia mais a Bíblia e participe mais com a igreja do Senhor.